sair daqui fortalecido, amparado e ser guiado todos os momentos de nossas vidas, sob a proteção divina. Obrigado, Pai Celeste, por mais esse momento, esse encontro. Cada um de nós possa levar tudo de bom quando retornar aos nossos lares. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Agradecer pela presença de vocês aqui. Só vou dar um volumezinho. Acho que eu já ocupei umas 10 vezes no microfone, mas eu não sei usar. Então, vamos ver. Ó, melhor. Funcionou? Mais ou menos. É a pilha. Não, a pilha é nova, eu acho que somos nós. Vamos agradecer pela presença de vocês aqui, né? Nesse feriado, nessa sexta-feira. É muito bom poder ver cada um de vocês e saber que mais um dia que vocês vêm aqui escutar nossa reflexão e de repente a gente consiga tocar com alguma palavra no coração de vocês hoje, né? Falou alguma coisa? Não, tá bem? Então tá. Então vamos começar com a leitura. Um tema que nós achamos que seria tranquilo, né, Ronaldo? Mas não foi muito. Conta a verdade sobre Conta a verdade. como é que foi a história. Assim, o livro que nós utilizamos é A Imensidão dos Sentidos, que é o de sexta-feira, que a gente já está quase no finalzinho dele. Ele foi... O autor dele é o Francisco do Espírito Santo Neto e foi ditado pelo Espírito do Hamed. Toda semana, na terça-feira, geralmente, quando eu e o Ronaldo vamos fazer na sexta a exposição, a reflexão aqui, sempre eu mando para ele todos os itens, né, todo o índice que tem no livro, para a gente escolher junto algum dos temas. E esse aqui eu fui procurar lá no começo, quando eu abri o livro assim para procurar o índice para mandar para ele a foto, abriu nesse tema, que é sintonia e homogeneidade. E aí eu disse para ele, olha, eu acho que é esse aqui. Vou te mandar, tu lê, se tu achar que é isso, vamos falar desse. Porque foi bem, eu abri o acaso e aconteceu. E aí ele leu e me disse que seria esse, só que nós achávamos que ia ser um pouco mais simples para a gente falar sobre isso. Mas para mim, pelo menos, não foi tão simples assim. É um tema bem abrangente, mas no final ele é simples, se a gente compreender. Então, vamos tentar. Karine que vai falar hoje, eu vou ficar só escutando. Então tá, vou fazer a leitura e depois nós conversamos um pouquinho. Sintonia e homogeneidade. Normalmente, não fincamos nossas raízes mentais, emocionais e espirituais o suficiente na realidade espiritual da vida. Dessa forma, em épocas de estiagem na superfície, não temos uma fonte de suprimento que nos alimente e fortaleça, vitalizando nossa intimidade. Todos os grandes pensadores da humanidade sempre nos incentivaram a que aprofundemos nossas raízes intelectuais e emocionais nas bases veneráveis da existência humana. Paulo de Tarso, o grande divulgador do cristianismo entre os gentios, reporta-se em sua pregação aos atenienses a unidade do Criador e suas criaturas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O universo é a projeção da mente divina e nós, como criação, vivemos interdependentes no idealismo superior. Somente quando tomamos consciência da necessidade de fazer uma perfeita conexão com nossa profundidade sagrada é que passamos a ter uma ampla visão de unidade com a vida cósmica. É preciso ancorarmos nossos alicerces na base divina que há em todos nós.
Quando reconhecemos nossa junção com tudo o que existe, ampliamos nosso conceito de sintonia. Sintonizar-se quer dizer perceber a razão incomensurável e coesa da existência humana, que preenche o vazio que acreditamos existir entre os seres humanos. Desatar os elos da ilusão nem sempre é uma tarefa fácil. Quanto mais superficial for a visão de unidade entre todas as coisas, mais a pessoa ficará dominada por uma realidade fragmentada. No entanto, quanto mais ela for desenvolvida espiritualmente, mais verá a profundidade e o significado das criações e das criaturas. À proporção que a humanidade evolui, a alma humana se alarga, amplia seus conceitos, supera barreiras e desobstrui fronteiras. Quando o indivíduo se universaliza, ele se descobre na multiplicidade das relações por todo o mundo. Sua mente, antes horizontalizada, se verticaliza, alicerça-se em uma estrutura de planos e superplanos do entendimento superior. Seu coração, como um botão de flor, se desabrocha, lançando as pétalas do amor amplo, dinâmico e sem fronteiras sociais, de raça ou de crença. Bom, vou começar falando então. Primeiro as meninas, né, Ronaldo? Sim. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o que é sintonia. Eu trago a minha colinha para eu não esquecer. Vamos lá. Para a gente falar de sintonia, nós precisamos falar sobre pensamentos. Todos os nossos temas são um caminho que levam para o mesmo objetivo final, que a gente sempre expõe aqui. Então, pensamento é uma energia, e a gente fala bastante sobre isso também, porque isso eu entendo, quando eu falo muito sobre que tudo é energia, e tudo é uma onda de energia que chega até a gente, é para que fique na cabeça de vocês que nós não somos a matéria que nós enxergamos aqui, nós não somos esse ser material, que nós somos um espírito, e o espírito é uma energia, é a centelha divina, nós somos partes de Deus. Deus é uma grande energia que dá vida a tudo, e nós somos uma partezinha dele, somos uma centelha, uma chama, um pedacinho de Deus. Então, quando nós falamos de sintonia, nós começamos falando de pensamento. Conforme o tipo de pensamento que eu tenho, é a energia que eu estou emanando, que eu estou trocando com os outros, ou com os que estão encarnados, ou com os que estão desencarnados. Essa energia é uma frequência. É como nós sintonizarmos uma rádio. Se eu quero escutar Itapevi, eu vou no 87.9, coloco, eu vou escutar Itapevi. Para o Ronaldo escutar Itapevi, ele vai fazer a mesma coisa, ele não vai colocar outra frequência, ele vai colocar a mesma frequência. Então, para a gente conseguir, quando a gente sintoniza 87.9, nós estamos sintonizando Itapevi, é a mesma coisa que nós estarmos nos sintonizando com a frequência das outras pessoas, dos outros espíritos, dos outros seres. Eu estou tentando falar para vocês de uma forma que seja mais fácil de entender com as palavras. Então, essas ondas que a gente capta e que a gente que são energias que às vezes não nos deixam tão bem ou às vezes nos deixam bem, isso depende da sintonia que a gente está. O que a gente está vibrando? Quais são os nossos pensamentos? O que tem lá dentro da nossa cabecinha que nós estamos emitindo e estamos recebendo de volta numa intensidade maior?
Quando a gente está emitindo um pensamento que é mais negativo, vamos chamar assim, a gente está recebendo, alguém está sintonizando essa nossa frequência e nós estamos recebendo de volta a mesma coisa que nós estamos emitindo. E por isso que muitas vezes a gente acorda, às vezes meio mais para baixo, assim, um dia mais triste, vamos chamar assim. E se nós não mudarmos esses nossos pensamentos, e a gente começa a pensar o que está acontecendo, será que é tal coisa, ou eu estou com um pressentimento ruim, a gente vai acabar no final do dia bem pior, ou com dor de cabeça, ou com um sentimento maior, mais triste, mais deprimido, porque a gente acaba sintonizando com os mesmos tipos de pensamentos e de energia que está sendo emitido pelos outros e aquilo retorna para nós de uma forma mais forte, vamos dizer assim. E o porquê que acontece tudo isso? Porque nós todos estamos interligados, todos nós somos conectados espiritualmente, energeticamente. Embora pareça que nós estamos separados, nós estamos interligados. A nossa fonte é a mesma. Deus, que é o que nos alimenta, vamos chamar assim, essa energia que nos mantém, é a mesma para todos. Então, quando a gente fala somos todos irmãos, é isso, nós estamos todos interligados, porque nós saímos da mesma fonte. Nós fomos criados pela mesma energia, pelo mesmo Deus, como queiram chamar. E essa nossa sintonia interfere na nossa vida, interfere nas nossas decisões. Porque se a gente estiver conectado com energias, com pensamentos mais negativos, e aí seria que a gente sempre fala dos obsessores, que podem ser tanto encarnados quanto desencarnados, eles acabam interferindo no nosso dia a dia, interferindo na nossa maneira de viver. Mas nós também podemos conectar ou se ligar a energias melhores, a seres de luz, que vão nos trazer mais entendimento, vamos ter sentimentos mais de amor, vamos sentir mais aquela paz do espírito, mas se nós mudarmos o que nós temos aqui dentro da nossa cabeça. Eu não posso pensar de uma maneira negativa e querer que a minha vida seja um mar de rosas. Eu tenho que pensar conforme o que eu quero que a minha vida seja. E aí, quando a gente fala que nós criamos a nossa própria realidade, é isso. Tudo que a gente pensar vai retornar para nós em dobro. Tudo que vai, volta. Não posso jogar espinho e querer colher flor. Se eu jogar espinho, eu vou ter mais espinho. Se eu jogar flor, eu vou ter mais flor. Porque está tudo interligado, todos nós somos um, todos nós participamos de um todo. Outra coisa que eu gostaria de falar, se nós contribuímos para essa totalidade, tudo que a gente emite para o universo, vamos dizer assim, para esse todo, para Deus, ele nos nutre. Ele nos traz, ele faz com que isso retorne para nós. Só que a gente precisa compreender é que nós participamos disso, que essa participação que a gente tem no todo depende de nós, depende da gente fechar um pouco os nossos sentidos materiais e nos expandir, nos abrir para os sentidos espirituais, nos abrir para as energias que nos cercam, buscar essa compreensão maior de que além do material, do que além do que a gente enxerga, do
que a gente sente, do que a gente ouve, tem muitas outras coisas que nos afetam e que nós precisamos compreender para que a nossa vida seja uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida mais de paz, que eu acredito que é o que todos buscam. Então, precisamos compreender que nossos pensamentos influenciam na nossa vida, que nós estamos fazendo parte de um todo, que a gente chama de Deus, que é uma energia total, e que nós somos uma partezinha, e que todos nós estamos interligados, e que o que nós fizemos reflete na vida dos outros e retorna depois para nós, duplicado, sempre. O que eu falo agora? O que eu vou falar depois? Falo que não entenderam. Quem é que tem arruda em casa? Quem é que já viu a arruda murchar quando uma pessoa chega? A Karine falou sobre a energia das pessoas, né? A energia que a gente transmite. E hoje eu estava alimentando com uma outra pessoa a respeito da arruda, a pessoa falando porque a compreensão que a gente tem é que o outro não é bom o suficiente sempre, né? Aí chegou na minha casa e matou minha arruda. Eu gostaria de ter 10 pés de arruda na minha casa, que aquela pessoa chegasse 9 vezes, e aí quando chegasse na 10ª vez a minha arruda não morreria. Porque a energia daquela pessoa mudou. Então, quando a Karine fala sobre o todo, que a gente vive dentro dessa energia maior que é Deus, e a gente sempre pensa assim, né, como é que é Deus? Né? Onde está Deus? É o homem de barba ou não é de barba? Né? Deus é o universo inteiro, é todas essas partes, nós aqui, todos aqui. Ó. A centelha é essa que a Karine fala sempre, né? Cada um de nós é essa centelha, então aqui nós estamos juntando centelhas, nós estamos fazendo o dedo de Deus, vamos dizer que seja. Aqui. A compreensão que eu tenho hoje a respeito dessa questão da energia é: a cada pessoa que chega perto de mim, eu tenho que tirar a energia ruim dela. Eu tenho que trocar. É para isso que eu estou me colocando à disposição no centro espírita. Aí eu tive na chama, eu tive 2 vezes no piquete e fui num baile. Todas as vezes aonde eu fui, eu saí malhado, assim, vamos dizer, né? Eu saí cansado, aí dor no corpo. Por quê? Porque no ambiente em que eu estava, que estava cheio de pessoas, as energias trocadas ali eram de diferentes graus, que nem diz a Karine, né? As ondas do rádio, a sintonia que a gente faz. Eu tento olhar o outro aceitando o outro como ele é, que é o que a gente fala sempre, né? Porque o nosso grau de entendimento dentro dessa caminhada é diferente. E aí eu não posso querer mudar as pessoas que estão à minha volta, a não ser com exemplo. Porque se eu falar, a minha palavra tem uma conotação, tem uma força diferente do meu exemplo. O pensamento transmite a palavra dita se espalha na energia total. O que eu falo aqui na frente, o Luiz entende de uma maneira, a Kika entende de outra, a Sol entende de outra. E eu falo uma frase inteira para todos. A energia de cada um vai captar de acordo com como ela está no momento. É dessa maneira que a gente fala muito, e aí o tema, quando a Karine me passou, eu disse, esse tema ele fala sobre todo esse que a gente vem conversando sempre, de nos olhar, de nos enxergar e ver, eu preciso melhorar meu pensamento. Um tempo atrás eu falei aqui, nós estávamos comentando, eu e a Karine, que eu estava fazendo teste a respeito do meu pensamento, né? Se eu conseguia, a partir do meu pensamento, entrar em contato com alguém. E eu cheguei nesse ponto, porque a pessoa que eu entrei em contato, em seguida, um dia depois, me mandou uma mensagem. E era uma pessoa que eu não falava há um bom tempo.
Então a gente tem essa capacidade de fazer com que as ondas do meu pensamento cheguem aonde eu quiser que chegue. Vamos falar em cura? E aí eu sempre digo que o nosso hospital aqui, né, que é um hospital de cura de alma, né, é cura espiritual, que é a principal de todas, é quando a gente chega aqui com uma tristeza, com uma agonia, com uma dor maior, e a gente começa a refletir se aquilo eu vou continuar carregando para a minha vida ou se eu vou fazer uma transformação, que está aqui no nosso pensamento. Na maneira como eu vou lançar as minhas atitudes. Todo mundo aqui tem um grau de pensamento, e hoje no estudo a gente comentou sobre isso. Não existe grau de inteligência diferente, existe o momento em que nós estamos passando e aquela necessidade que nós estamos passando aqui, nesta encarnação. E aí eu comentei, né, como exemplo, um pedreiro e um matemático são graus diferentes de entendimento sobre a necessidade de fazer alguma coisa. Um engenheiro, um eletricista, nós precisamos passar e fazer aquilo aqui. Então eu não tenho como olhar para o lado e dizer assim, mas eu estudei, eu sou doutor, o outro não. Eu não tenho esse grau de concepção do meu pensamento relativo ao que o outro pensa, porque eu aprendi muito com uma pessoa muito humilde, anos atrás, que morava lá em casa. Eu aprendi muito sobre a maneira de ver a vida com ele. Coisa que eu não aprendi dentro da faculdade, coisa que eu não aprendi até com meus pais. Esse senhor tinha uma concepção muito maior sobre a vida. Ele olhava a natureza e me dizia coisas que como é que ele enxerga isso se eu não conseguia enxergar? Imagina a conexão que ele tinha com Deus, que eu não chegava perto disso. E não chego até hoje. Então, a gente faz essa questão da energia, do pensamento, do pensar o melhor sempre para mim, né? E para os outros, e para todos os outros. E nós estamos passando agora pela fase das eleições. Vamos pensar o mais positivo possível para todo mundo, porque quem for assumir é que vai comandar. Aí imagina se eu mando só energia ruim para um que assume. Imagina, 4 anos que nós vamos passar aqui sofrendo. Então essa ideia que se tem da transformação, do compreender realmente essa energia, é eu sempre delegar para os outros o meu melhor. E se eu não estou tendo o meu melhor, eu tenho que me melhorar. Essa é a compreensão maior. Eu não posso dar amor se eu não sei o que amar. Não tem como. Então, no momento em que eu aprendo que eu preciso me doar, eu tenho que transmitir a melhor energia que eu tenho. Porque a minha antena está trabalhando direto, né? Eu vou falar uma coisa que eu aprendi uma palavra bem bonita, que é bugado. Nós vamos bugar porque eu buguei. O nosso pensamento, a nossa energia, ela está aqui agora, nesse momento. Ela está no passado, onde eu quero estar. E ela está no futuro, onde eu vou estar. Não é verdade isso? Quantas vezes no meu dia eu estou pensando nas coisas que eu já fiz? E eu estou revivendo essas coisas que eu já fiz. E eu estou modificando as coisas que eu fiz. Porque se eu fiz errado, eu penso lá atrás, eu fiz errado. No momento em que eu começar a pensar positivo sobre o que eu fiz errado, eu vou modificar o meu futuro. E quando eu olho para o meu futuro, e eu estou enxergando ele, aquilo que eu estou buscando, que eu estou querendo, eu estou programando para chegar naquilo. E aquilo vai chegar. Para quem leu, eu já falei sobre o livro O Segredo, mas é a energia do pensamento, né? Que
é um funcionamento que existe, que ele abre portas, é isso. É eu focar numa coisa que eu queira e criar aquilo na minha cabeça da maneira como eu mais imagino, e ela vai chegar. E vai chegar, e eu estou afirmando porque eu fiz o teste, porque eu estou testando situações. Eu comecei a programar minha mente para me entender esse todo que a gente fala. Eu não consigo andar mais pelas ruas da cidade sem compreender que rua é aquela. Por que aquela rua tem 10 árvores do lado e 5 do outro? É isso, gente. É abrir a mente de uma maneira tão complexa que a gente fica com dúvidas sobre as situações. Somos chamados de loucos. Não é verdade? Porque toda vez que tu sonhar ou pensar sobre alguma coisa e tu falar para alguém que não vai querer compreender, não é que não tenha compreensão. Mas a gente às vezes está muito arraigado no andar esse tênue da nossa vida que nós não queremos compreender. Eu prefiro continuar andando assim, porque eu não vou me assustar. Então eu não vou abrir minha mente, eu vou deixar ela parada que está bom para mim. Aí somos chamados de loucos. Tem um senhor que morou aqui em Maçambará, que eu tinha uma admiração muito grande, continuo tendo, embora ele já tenha falecido, que era uma das mentes mais complexas que eu conheci. E eu adorava chegar e escutar ele falar. E ele criava umas histórias assim que a minha cabeça ficava. Imagina, eu estou com 58, naquela época eu tinha uns 30. Ele falava os negócios e eu ficava, tipo, da onde que esse cara está tirando isso? E aquilo custava entrar na minha cabeça. E ele aqui dentro de Maçambará foi um dos maiores incompreendidos. Taxado de louco. Mas ninguém parava para escutar o cara. Porque era muita coisa. A verborragia dele era aquilo, começava a falar que nem eu não posso falar. Eu começo a falar, não quer para parar, né? Dona Flor? Entende? Então, quando a gente pega uma mente dessas, que é além do nosso tempo, vamos parar e vamos escutar. A sabedoria, alguma coisa vai modificar a nossa mente. Modifica o nosso andar. E eu já passei do meu tempo. Vamos lá, então, seguir. Senão o pessoal vai Bugar. reclamar. Bugar agora. A natureza não funciona em caráter de isolamento ou de redoma de vidro. Para a vida providencial, somos um todo funcionando dinamicamente, movimento e atividade energética intensa. Vale transcrever um pequeno trecho do discurso de um chefe indígena, Seattle, em 1852, quando seu povo foi obrigado a ceder suas terras aos colonizadores norte-americanos. Ele disse: a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isso nós sabemos. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família. O que quer que aconteça à terra, acontece aos filhos da terra. O homem não teceu a trama da vida, ele é simplesmente um fio nela. O que quer que ele faça, a trama faz a si mesmo. A grandeza de alma é uma condição espiritual desvinculada da religião que se professa. Todos temos uma dimensão transcendental em nossas vidas, não importa qual seja a nossa orientação religiosa. Os totemistas, budistas, católicos, hindus, muçulmanos, protestantes, espíritas, igualmente os ateus e os agnósticos, todos compartilham de uma essência espiritual em sua experiência íntima, independentemente de conhecê-la ou não. No Espiritismo impera uma visão universalista e progressista, porque ele jamais se proclamou o detentor exclusivo da verdade. As descobertas da ciência glorificam Deus, em lugar de o rebaixar.
Elas não destroem senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas que eles fizeram de Deus. A essência da espiritualidade é a conexão que se faz com as divinas potencialidades que existem em nossas profundezas. Cada um de nós é uma sintetização individualizada das forças criativas do cosmos, quer acreditemos ou não. É compreensível nossa dúvida ou indignação diante dos processos da natureza que ainda ignoramos. Por exemplo, se fosse possível contarmos a uma semente de laranja que nela existe a própria laranjeira, talvez ela duvidasse ou não aceitasse. Quanto mais ampliarmos a consciência do que somos, maior será a nossa espiritualização. A percepção da realidade de uma criatura tem a dimensão exata da sua própria consciência, nem mais nem menos. Nem sempre temos a exata noção da sinfonia da vida, da qual participamos. Ela é muito maior do que podemos imaginar e precisamos contribuir com o nosso acorde para que a melodia se complete. A sintonia e a homogeneidade dos membros de um grupo de trabalho cristão acontece efetivamente só quando eles percebem a interconexão da própria individualidade com tudo no universo. Por hoje é isso, pessoal. Agradecemos a todos. A Solange vai fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos, Senhor, por mais esse momento que aqui estivemos nessa tarde, que cada um tenha um bom retorno aos seus lares, que possamos refletir tudo que nos foi nos ensinado nesta noite. Que a paz